Oi, tudo bem? Então, eu sou Jessi Esteves, estamos aqui para mais uma live do Desafio Gênesis 2021. Todo sucesso financeiro tem uma origem, muito legal estar aqui com vocês. Ontem nós tivemos a nossa primeira mentoria, foi maravilhosa. Você que não participou, perdeu a oportunidade de ter o seu negócio, analisado ponto a ponto, que é o que a gente vai fazer nesses 3 encontros. É como se fosse uma mentoria express minha, onde você tem 3 encontros. Em 3 encontros a gente analisa um ponto específico do teu negócio, e aí a gente analisa, a gente dá o processo de solução, a gente cobra de você o retorno e vê como é que a coisa está andando. Então, assim, perdeu, mas você ainda tem a oportunidade de participar nos nossos próximos 2 encontros. Temos encontro ainda no dia 14, temos encontro no dia 21. Sem mais delongas, vamos aqui direto para a leitura do nosso livro. Estamos lendo aqui Arte da Guerra, e estamos no capítulo 7 do Arte da Guerra, O capítulo 7 ele fala sobre as manobras. Na guerra, o general que recebe comandos do soberano deve concentrar suas forças, combinar e harmonizar diferentes elementos para criar um exército engajado. Depois disso, vêm as táticas de manobras e nada é mais difícil. Um elemento importante, quando a gente está pensando em empreender, obviamente, o que a gente busca? A gente busca conhecimento, a gente busca informação, a gente busca conteúdo, a gente busca elementos, que vão nos ajudar nesse processo de empreender. Mas esse conhecimento que a gente busca é algo que precisa estar alinhado e precisa estar também associado a um conhecimento interno. Se tem uma relação com a informação externa que a gente desenvolve, então onde a gente busca aprendizado, informações, conteúdos de um terceiro, e isso gera uma simbiose que eu estou chamando de conhecimento, a gente também precisa desta autobusca, deste autoconhecimento. Autoconhecimento é uma coisa que você vai fazer por resto da sua vida. Não é um fim em si mesmo, não é uma atividade que você faz, jornada do autoconhecimento acabou. Não é, O autoconhecimento é algo que você é durante a sua vida inteira, Mas é muito importante que você tenha este olhar, que você olhe para dentro, E você, como empreendedor, se você, por exemplo, nunca empreendeu e vai começar a empreender, ou se você já empreendeu, às vezes não teve tanto sucesso, às vezes não teve retorno, no negócio que você empreendeu, você também precisa olhar para dentro. Você precisa olhar primeiro, para as coisas que você pensa a respeito. Às vezes, eu sei que falar de crença é algo que é muito complicado, porque as pessoas ficam assim, mas as crenças são quem eu sou, E eu gosto muito de usar a comparação bíblica para justamente mostrar que as crenças elas formam quem você é. E sem novas crenças, esse quem você é que está te incomodando e que precisa ser transformado, essa transformação não vem. É como se fosse o tal do nascer de novo lá que a Bíblia fala. Como assim? Eu já estou grande, adulto, vou nascer de novo. Querido, se você não nascer da água do Espírito, você não entra no reino de Deus. É a mesma coisa. Se você não nascer, para um novo entendimento do que é ser empreendedor, você não vai ter sucesso na sua vida enquanto empreendedor e empreendedora do seu negócio. Porque é simples isso, não basta apenas você buscar lá fora, é preciso que você busque aqui dentro, as informações que você precisa. É uma combinação do externo com o interno. É uma combinação das informações que vêm de fora. Essas informações que vêm de fora, elas precisam se chocar com as informações que estão dentro. É isso que vai produzir o novo nascimento. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, o novo nascimento ele é produzido por esse choque. O choque da mensagem de salvação que veio de fora, com a lógica de salvação que você tinha de dentro, e aí aquilo dá um choque. E aí você tem a opção de dizer sim àquela verdade ou ficar triste porque achando que aquilo é meio loucura.
ou simplesmente ignorar aquilo e seguir adiante. É a mesma coisa. Quando você quer empreender, você tem ideias sobre o que é empreender. Você tem crenças, você tem valores que você quer aplicar, você tem princípios que você vai usar. E você, obviamente, se você nunca empreendeu na vida, o que você faz? Você se enche de conteúdo. Você vai, você faz curso, você faz treinamento, você faz um monte de coisa não, eu preciso empreender, então eu preciso buscar informação. Aí você se enche de conteúdo, você gasta grana, você faz um monte de coisa porque você precisa agora de informações. Ah, isso é bacana? É. Mas se isso não tiver alinhado com esse choque interno que precisa ocorrer, precisa fazer isso aqui, né, para saber se o que tinha antes está alinhado com o que vem depois, você não tem condições de optar, porque senão o que acontece? Você busca conhecimento, você busca conteúdo, você busca informação fora, essa informação vem, como você não produz o choque, você não busca o autoconhecimento, você não busca a compreensão de quem é você na fila do pão do empreendedorismo, você tenta a fórceps, né? Tomar aquelas informações com verdade. E aquilo vira uma ebulição que em algum momento você vai explodir. Tá aí Andressa Urach, que não me deixa mentir, né? Tava mal, ruim, quase morreu há 10 anos atrás, não sei o quê. Os irmãos foram lá na igreja, oraram, não sei o quê, ficou curada. Mas aquela verdade não entrou em contato com a verdade que estava aqui dentro. Aí ficou a fórceps dentro de uma comunidade que por gratidão, porque ela viu, né, o bonitinho da capa preta passando, chamando o nome dela na fila dos mortos. Então fica por gratidão, fica por medo, né, fica porque, agora eu vou abandonar os caras, né, porque ela é uma pessoa ética, então agora eu vou abandonar os caras? Não, vou ficar. Só que aquela verdade que veio de fora conflita com a verdade que vem de dentro. E como conflita, você fica naquele processo de infelicidade por gratidão, que eu tenho horror a essa palavra, você fica naquele processo de infelicidade por gratidão anos a fio, até que chega uma hora que você explode. E aí não é só uma questão tipo, você segue a direita, eu sigo a esquerda. É você explode e ainda fala assim, não siga a direita. Né? É nesse sentido que você explode. É a mesma coisa. Você vai começar a empreender, você busca uma série de coisas, você paga curso, você faz isso, você faz aquilo outro. Mas você não permite que haja um choque de informações, né? Com o choque de informações internas que você tem sobre o que é ter um negócio. Até porque, muitas vezes, você nunca teve, na sua família ninguém teve, né? Hoje a Tatiane, por exemplo, comentou um post meu de ontem, que ela brincou e falou o seguinte, haja criatividade, né? Porque eu falei que você precisa produzir experiências para os seus clientes. E ela pegou, me deu uma zoada, ela falou, haja criatividade para produzir experiência para o cliente. Ótimo, não tem problema nenhum. Aí eu falei, pois é, ou você é a pessoa criativa, ou você trabalha para alguém que é. A vida é assim. É simples assim. Ou você é a pessoa que vai ser criativa, ou você vai trabalhar para alguém que é. E não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Então, às vezes, você recebe esse conjunto de informações, mas eles batem com uma crença interna. E a crença interna eu não tenho muita criatividade, é o que é, acabou esse negócio de ter que provocar experiência. Isso muito complexo, não tem problema, você continua trabalhando para alguém que faz isso. E não tem nada de errado, porque a gente hoje vive num mundo que todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que ter negócio, todo mundo tem que ganhar dinheiro, todo mundo vai ser milionário. Gente, todo mundo nunca foi milionário, desde a criação do mundo. Né? Jesus, há 2000 anos atrás, já disse, os pobres sempre terei convosco, sempre. Então, assim, nem todo mundo é milionário, nem todo mundo é bilionário, nem todo mundo é rico, né? Os pobres vão estar sempre aí, e é uma questão da lógica que você tem, da lógica de vida que você tem. E não tem nada de errado. Então, quando você entra em contato, às vezes, com uma informação, se você
não avalia, né, se você não responde sim àquela informação e abre mão da vivência, né? Ou aprende com a vivência que você já teve, do tipo, cara, quando eu acreditava que era impossível criar um produto novo todo mês, todo ano, todo semestre, todas as vezes que eu tentava fazer isso, eu quebrava, ou todas as vezes que eu tentava iniciar um negócio, eu era paralisada. Porque você precisa aprender, não é só com o de fora, você precisa aprender com o de dentro. Não basta aprender só com o de fora. Você tem que aprender com o de fora, mas você tem que aprender com o de dentro. Para você poder não entrar em conflito. Né? Há um texto bíblico que fala sobre a disputa entre a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. E ele fala que elas brigam para não ter o fim que você deseja. Esse texto está falando de quê? Ele está falando de salvação. Então você quer salvação. Você quer empreender. Você quer ter um negócio de sucesso. Você quer ser milionário. Quem quer dinheiro, né? Você quer ser milionário. Você quer ter um negócio de sucesso. Você quer ter a sua independência financeira. Você quer. Não é você não quer, você quer. Mas a mentalidade de fora com a mentalidade de dentro, elas brigam entre si para no final você não ter o que você quer. Se eu estou falando da mentalidade do espírito versus a mentalidade da carne, o que eu quero? A salvação. As duas estão em choque. Se eu não responder sim a essa mentalidade do espírito, eu não vou ter a salvação. Mas eu preciso entender que eu preciso abrir mão da mentalidade da carne. Eu preciso aprender aonde essa mentalidade me levou. É a mesma coisa, né? Você chegou até aqui e quer abrir o seu negócio. Você chegou até aqui e quer ter dinheiro. Você chegou até aqui e acha que você pode empreender e ser bem-sucedido ou bem-sucedido nesse negócio. Ok. Mas você precisa entender que mentalidade te rege e aonde essa mentalidade te levou, para você compreender as novas mentalidades que estão surgindo, para quando você responder sim a elas, não é um sim tendo uma outra mentalidade, tendo uma outra forma de pensar, na verdade. Por quê? Né? Eu costumo falar isso. O nosso ser é programado para não frustrar. E esquece frustração com sentido de alegria ou tristeza. Né? Porque para a mente, alegria ou tristeza são só sentimentos. Ela não consegue distinguir. Né? Se você pensar, quando você ficou muito, muito, muito alegre, o que aconteceu? Você ficou com os batimentos cardíacos acelerados, você ficou ofegante, você ficou não sei o quê. Quando você ficou muito, muito triste, o que aconteceu? Você ficou com os batimentos cardíacos acelerados, você ficou ofegante, você parece que o ar some. Por excesso de felicidade, o ar também some, tá? Ele não some só por excesso de tristeza. Ele some também por excesso de felicidade. Ele some pelas duas coisas, né? E as pessoas precisam entender que esses sentimentos, né? Eu ia falar um negócio, agora esqueci a outra palavra. Mas esses sentimentos, né? De euforia, às vezes mais depressivos, eles, na verdade, são duas coisas que para o cérebro ele não entende. Né? O que vai definir isso são outras coisas, é o nível das emoções. Aí as emoções definem a alegria como sendo bom, tristeza como sendo ruim, euforia como sendo bom, depressão como sendo ruim. Aí e quando o centro das emoções está deturpado, ele não consegue nem ver que depressão, ansiedade é ruim, tá? Ele não consegue, as emoções quando elas estão deturpadas, elas nem conseguem perceber que tá ruim. Então esse negócio é bem doido, bem confuso mesmo. Mas é isso, você precisa entender que o seu ser é programado para não te frustrar. O seu ser é um ser programado para constatar verdades. Por isso que a Bíblia diz que todo pense tudo, que aquilo que é bom, puro, perfeito, agradável, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Por quê? Porque o seu ser é um ser programado para constatar verdades. Sabe aquela pessoa que é igual um hard, haha? Ó dia, ó noite, ó céus?
Então, não é à toa que a vida dela é literalmente assim, ó dia, ó noite e ó céus. Porque quando acontece algo que foge desse padrão, a primeira coisa que ela te diz é assim, não, já tô até esperando quando é que vem a coisa ruim. Que isso não é o normal. Porque ela é programada para aquilo. Ela não conhece uma outra verdade que não seja essa. Parece doido, parece insano, mas é. E aí ela vive. Não é lei da atração, não é lei do retorno, o universo não está te mandando nada. É você agindo para constatar a verdade. Porque é isso, por isso que a gente tem esse lado de pesquisador, por isso que a gente descobre coisas, por isso que a gente cria nova, por isso que a gente tem criatividade, porque a gente vive para constatar verdades. Né? Eu lembro minha filhada com 3 anos. Ela olhou para mim, olhou pro meu salto 15 e falou, você consegue, eu consigo. Caiu umas 50 vezes. Mas, na 51ª, ela foi da sala pro quarto andando de salto. Por quê? Porque ela acreditava que se eu conseguia, ela também conseguia. Eu tenho 2 pernas, ela tem 2 pernas. Eu sou uma pessoa, ela também é. Ser pequena para ela era um mero detalhe. Então, se você consegue, eu consigo, eu vou conseguir. E ela, quando chegou no quarto, a primeira coisa que ela fez foi botar a mãozinha na cadeira, que ela é abusada. Viu como eu consigo? Então é isso, né? Conhecimento mais vivência produz resultado. Você precisa ser capaz de ver o externo, ver o interno, para você poder responder a verdade. E aquilo que é a verdade para você. Beleza? Vamos lendo aqui o nosso capítulo. A dificuldade das táticas de manobras consiste em transformar uma estrada tortuosa em um caminho conveniente, em transformar desgraça em vitória. Dessa forma, faça do caminho do inimigo um percurso longo e tortuoso, atraia-o para fora do caminho e mesmo que comece depois dele, planeje-se para alcançar seus objetivos antes. Mostre compreender o artifício do desvio. Né? Tudo aquilo que a gente já falou aqui sobre, né, como é que o processo de transformação se dá. O processo de transformação não se dá na euforia. Sabe quando você ouve uma verdade e você foi para um curso e aí você, uhul, né? Você compra, você vê o negócio, vou comprar, né? Você vê uma live, uhul, vou comprar, né? As decisões sensatas, elas não se dão no momento de euforia. Por quê? Porque existe um esforço. O caminho não é reto, é sinuoso. O caminho não é plano, é tortuoso. E no momento de euforia, você vai tomar uma decisão que não vai te levar ao lugar aonde você quer. Por quê? Porque na primeira pedra do caminho você desiste. Por isso que as decisões, elas precisam ser tomadas, né, o menos eivadas, gostei desse nome chique, de emoções possível. Por quê? Porque toda decisão tomada no calor da emoção te leva a um resultado que não é o resultado que você quer. Não é. Manobrar um exército pode ser vantajoso, mas manobrar uma multidão indisciplinada é perigoso. Por isso, mandar um exército equipado em marchas pressas, todos serão capturados. Querida, não dá para você entrar numa brincadeira. Sabe aquele ditado que fala o seguinte, não sabe brincar, não desce pro play? Então, não dá para você resolver empreender. Não dá. Para você resolver empreender, se você acredita que todo empreendedor rouba, que todo empreendedor precisa dar balão no fisco, que todo empreendedor precisa, né, ter algum tipo de contato imediato para poder crescer, não dá. A estratégia é outra. Você vai cair. Não dá. Né? Então, a pessoa precisa entender que esse caminho é um caminho que tem pedra. É um caminho que é óbvio que se você faz alianças, você tem mais chances de obter vitória. É óbvio. Isso é assim em qualquer lugar. Mas você não precisa se vender para fazer uma aliança. Você faz aliança com pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Você não precisa se vender para fazer nenhuma aliança. Né? Por esta razão, sacrificar suas armaduras, suprimentos e forçar seus homens a marchar sem descanso dia e noite, cobrindo o dobro da distância usual com a finalidade de tirar vantagem, resultará na captura dos líderes de todas as 3 divisões. Ou seja,
Você está trabalhando dia e noite sem parar, sem estratégia. Porque alguém te disse que você tem que postar 30 vezes no store todos os dias. Alguém te disse que você tem que postar 3 vezes ao dia. Alguém te disse que você tem que falar que é conteúdo de valor. Alguém te disse que você não sei. Aí você começa a ficar desesperado e você começa a andar num caminho que você não tem perna para alcançar. Você começa a ir numa direção que você não tem perna para fazer. O crescimento, ele é como uma planta. Você planta semente, você rega, né? Se ela estiver plantada num bom terreno, ela vai ter crescimento. E no primeiro ano, às vezes, ela não dá fruto. Não dá fruto, às vezes, no segundo ano. Mas no terceiro ano, ela começa a dar fruto a 30. No quarto ano, ela dá a 50. No sexto ano, no quinto ano, ela dá a 100 por 1. É a consistência. Então, não queira plantar algo, né? Tipo aquele filme Ilusionista, que tem uma cena da laranjeira. Não queira dar um de ilusionista e achar que em 30 segundos você vai ter laranja do pé comestível. Isso é ilusão. Não é à toa que essa cena emblemática... Vou ver se eu acho essa cena para eu vou postar aqui no Store. Não é à toa que esta cena emblemática está dentro de um filme chamado O Ilusionista. Que as pessoas acham que ela vai plantar uma laranjeira e 10 segundos depois, 15 segundos depois, a laranjeira já está com frutos. Não é assim. E se você tentar forçar isso, você quebra antes. Se você tentar forçar um resultado para além da sua capacidade, você quebra antes. É simples assim. Seus homens mais fortes ficariam longe da vanguarda, os cansados cairiam para trás e apenas 1/10 do seu exército conseguiria alcançar o destino. Em uma marcha de 50 li, em ordem para ganhar vantagem sobre o inimigo, o comandante da primeira divisão seria abatido e apenas metade de sua força alcançaria o objetivo. Se for necessário marchar 30 lis, 2/3 do seu exército concluiria o percurso. Deve-se ter em mente que um exército não tem como carregar seus suprimentos, equipamentos e provisões, está perdido. Não faça alianças até conhecer os contornos dos vizinhos. Não deixe o país sem o seu exército em marcha, a menos que seja íntimo do país. Conheça suas florestas, montanhas, cascatas, precipícios, pântanos e brejos. Apenas se estará apto a tirar vantagem dos elementos da natureza caso faça uso dos guias locais. Entender que você precisa de acompanhamento, de mentoria, é fundamental. É fundamental você entender que você precisa de alguém guiando você nesse processo. E entender que você precisa ter clareza dos recursos que você tem e ter condições de usar os recursos que você tem sem querer inventar ou sem querer recursos para além do que você pode suportar carregar ou para além daquilo que você tem, né? Então, esse elemento é importante. Na guerra, pratique a dissimulação e será bem sucedido. A decisão de concentrar ou dividir suas tropas deve ser adotada de acordo com as circunstâncias. Seja rápido como o vento para avançar e firme como uma floresta. Em invasões e pilhagens, seja rápido como fogo. E quando for preciso ficar imóvel, seja como uma montanha. Deixe seus planos obscuros e impenetráveis como a noite, então mova-se e caia como um raio. Ao saquear a cidade, deixe a pilhagem ser dividida entre os seus homens. Pondere e tome decisões antes de se movimentar. Irá conquistar aquele que tiver aprendido o artifício do desvio. Assim é a arte de manobrar. Ele está falando da tua capacidade de ser criativo em campo de guerra. Eu vou usar o exército pela frente, por trás, eu vou mandar pela frente, por trás. Ele está falando da capacidade que você tem, né? E do fôlego que você tem para adotar diferentes estratégias. Adotar uma estratégia para a qual você não tem fôlego é suicídio empresarial. Eu quero fazer um lançamento e ganhar 30 mil no lançamento. Querida, você tem 3 mil, você tem 5 mil para investir?
Não, então não invente. Ah, mas eu vou pegar um dinheiro emprestado. Não faça isso. Prefira ganhar 1.000, prefira ganhar 5.000. E desses 5.000 você tira 2.000 e faz um segundo. Do que você se endividar para fazer algo que você não tem perna para fazer. Né? Então, olhar esses aspectos, né, do empreendimento, ele é um elemento importante. Né? Às vezes a gente assiste treinamentos, né? Igual você já estava conversando com uma mentorada, ela estava falando, não, porque eu vi um treinamento, isso aqui, eu investi 15 pau no negócio. Eu falei, você ficou doida? Baseado em que você fez isso? Porque não sei o que, nananã. 3 meses depois, tá lá o valor empatado. Ele tá empatado. Porque você vai vender, a primeira pessoa para quem você vai vender é para tua lista. Né? Você tem uma lista. Né? Você tem uma lista de pessoas, né? Você tem uma lista de conhecidos, você tem uma lista. As primeiras pessoas para quem você vai vender é para sua lista. As segundas pessoas para quem você vai vender é para quem a tua lista indicar. E aí vai depender do perfil da tua lista, do perfil dos teus amigos. A primeira lista que você tem é dos seus amigos, seus conhecidos. É para essa galera que você vai vender primeiro. Mas essa galera não quer comprar de mim. Então você tem que criar uma lista. E isso leva tempo, né? Ou você vai se associar a alguém que tem uma lista de onde você pode capturar algumas pessoas, né? Então, são estratégias que você tem que adotar, né? O livro de manutenção do exército diz, no campo de batalha, a palavra dita não importa muito. Portanto, a instituição de tambores e baterias, né? Você precisa ouvir o som. Nos objetos ordinários podem ser vistos com clareza o bastante, por isso estandartes e bandeiras, ou seja, você precisa se mostrar. Tambores, baterias, estandartes e bandeiras são meios pelos quais os ouvidos e os olhos da tropa podem focar em um ponto particular. Então, você está no infonegócio, você está no infoproduto, né? Então, quando o pessoal do marketing digital lá fala, você tem que ter um perfil atrativo, você tem que fazer live todo dia, né? Você tem que ter uma constância de postagem, isso faz muito sentido. Só que você tem que ter perna para isso. Né? Isso faz muito sentido, né? Porque são sons, são bandeiras, né? São marcadores. Mas você tem perna para isso? Para fazer isso todo dia? Você tem perna para postar um story a cada 2 horas? Você tem perna para fazer live todo dia? Você tem perna para fazer postagem todo dia? Se você não tiver perna para fazer isso todo dia, você vai acabar tendo um retorno complicado. Porque você vai fazer isso 1, 2, 3 semanas. Na 4ª semana você não dá conta. É melhor você trabalhar com 3 vezes na semana com uma excelente qualidade do que você trabalhar todo dia com uma qualidade que é duvidosa. Né? Então, esses elementos são elementos importantes. Né? Em combates noturnos, faça uso dos sinais de fogo e baterias. Em combate diurnos, use bandeiras e estandartes, como maneira de guiar os ouvidos e os olhos do seu exército. Ou seja, você precisa ter estratégias diferenciadas para a atração do público. É só, né, aquela estratégia que você vai utilizar? Não, você precisa ter estratégias que sejam diferenciadas. É por isso que você às vezes vê gente que posta, por exemplo, gente que tem Instagram grande, né, e que vende muito pelo Instagram. Tem gente que posta todo dia, que faz 327 mil stories todo dia, mas tem fôlego para isso. Tipo, a pessoa vive literalmente o Instagram e o YouTube é a fonte de renda dela. Então ela tem condição de fazer isso. De postar 50 stories num dia. Aquilo é o trabalho dela, ela tá 8 horas por dia fazendo aquilo. Você imagina se você tivesse 8 horas por dia só para se dedicar ao seu infonegócio. Cara, a maneira como você lidaria, por exemplo, com as suas redes sociais seria muito diferente. Se você tivesse 8 horas por dia só para investir no na tua loja física, a tua relação com a tua loja seria muito diferente. Do que se você tem 4... e você já vende uma jornada de 8, são 12, né? Então, são coisas complexas, né? O espírito de um soldado é mais aguçado pela manhã, ao meio-dia começa a esmorecer e à tarde sua mente quer voltar para o acampamento.
essa é a lógica, é uma lógica importante. Por quê? Porque você não vai ter a mesma energia para fazer alguma coisa, né? Depois de 4 ou 8 horas de trabalho, a sua energia não é a mesma. Né? Então, isso é algo que você precisa entender. A jornada dupla, se você vai fazer, você tem um emprego e você quer dedicar mais 4 horas num outro negócio. Né? Você tem que entender que a jornada de crescimento ela é mais lenta do que se você tivesse 8 horas para se dedicar naquele negócio. Né? Então, isso é um elemento importante. Um general inteligente evita um exército quando seu espírito é aguçado, mas ataca quando é preguiçoso e inclinado a recuar. Essa é a arte de estudar temperamentos. Por isso que quando eu faço mentoria, a primeira coisa que eu faço é fazer uma análise comportamental. Né? As questões relacionadas, né, ao comportamento, à personalidade, elas são muito importantes dentro de um negócio. Disciplinados e calmos para guardar a aparência de desordem e confusão entre o inimigo. Essa é a arte de administrar a força. Aguarde ficar próximo do alvo enquanto o inimigo ainda está distante dele. Espere enquanto o inimigo trabalha e se esforça para estar bem alimentado enquanto o inimigo está faminto. Essa é a arte de poupar forças, ou seja, eu preciso ser capaz de usar uma estratégia adequada para atrair minha clientela. Né? Então, por exemplo, se eu estou me estruturando enquanto negócio, não é o momento, por exemplo, de ampliar a base de clientela. Mas é o momento de me estruturar e garantir que aquela clientela tenha o melhor atendimento, para que ela possa dar testemunho de como o meu negócio funciona. Então, esses elementos são elementos importantes. Não dê início a uma batalha quando os estandartes do inimigo estão em perfeita ordem para ensaiar um ataque orquestrado com calma e confiança. Essa é a arte de estudar as circunstâncias, né? Então, não adianta você quer... O que você quer vender? Né? Se você quer vender para uma pessoa, né? Eu vendo contabilidade, não escritório de contabilidade, mas eu vendo serviços para conduzir as pessoas à contabilidade como instrumento de gestão de negócio. Não adianta eu falar com quem já usa isso, com quem já tem um procedimento contábil. Eu tenho que falar com quem não tem. Eu tenho que mostrar para quem não tem, né, o que é que ela está perdendo. E se eu vou falar com quem tem, eu tenho que mostrar para quem tem se o serviço que ela está recebendo é o serviço que está produzindo resultado para ela. Que tipo de resultado? Ela quer só um resultado fiscal? Certamente o serviço está produzindo. Né? Mas qual é o resultado que ela quer? Então esses elementos são elementos importantes. Não avance colinas para enfrentar o inimigo, nem aquele que estiver de costas para o pé da colina. Não persiga o inimigo que se bule fuga. Não ataque soldados cujo temperamento é perspicaz. Não coma iscas oferecidas pelo inimigo. Não interfira com um exército que está voltado para casa. Ao cercar o exército, deixe uma saída, caso contrário o inimigo lutará até a morte. Não pressione o inimigo desesperado demais. Assim é a arte da guerra, né? Pessoas que estão muito desesperadas definitivamente são pessoas que vão atrapalhar o seu negócio. Porque ela está tão desesperada que ela não respira. Ela sabe aquela coisa, inspire, respire e não pire. Então, uma pessoa desesperada, que você às vezes acha que é a melhor pessoa para você ter, não é uma pessoa boa para o teu negócio. É uma pessoa que vai te encher o saco e no final das contas o problema é com ela, não é com você, ela ainda sai falando mal do seu negócio. Então, assim, tenha paciência, eleja a sua clientela, não fique desesperado. Não, né? Quanto maior for o valor do seu produto, comece a eleger clientela. Não pegue qualquer pessoa. Né? E tenha critérios de eleição da clientela. Porque uma clientela, né, adequada amplia a tua base de clientes. Uma clientela desesperada destrói a tua base. Porque é aquela coisa, um pouco de fermento leveda toda a massa.
Você está, às vezes, num processo de consultoria ou de mentoria, que é mais comum. Você está num processo de mentoria, né? Onde você tem um atendimento ao vivo ali, você faz uma mentoria em grupo, etc. e tal. Se você está com uma galera que não está alinhada, né? Basta um encher o saco que você destrói todo o resto, né? Então, é importante que você tenha clareza de que público você leva para onde, né? Essas coisas são muito importantes. Queridos, grande beijo, muito legal estar aqui com vocês. Amanhã, você já sabe, temos live meio-dia, né? Essa live não gravada. Às 21 horas temos live de novo, né? A live costumeira, a nossa live de segunda, Gestão com G. Todos os dias às 12h30 nós temos live por aqui. Sábado, né? Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Nós teremos nosso segundo encontro de mentoria coletiva ao vivo. O primeiro encontro foi muito bacana. Teremos o segundo encontro sábado que vem. Eu espero você. Você é a minha convidada. Grande beijo.